Fala assim, amém. Então, irmãos queridos, nesta manhã abençoada, pegue aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3. Nós estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Efésios. E vamos terminar o capítulo 3 hoje. E ainda vão faltar mais 3 capítulos. Chegamos na metade, né? Efésios capítulo 3, nós vamos ler 2 versos só. Versos 20 e 21. Então leia e entenda o que vamos ler. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera aonde? Em nós. Já falamos na semana passada o poder de Deus no homem interior. Então entendemos que esse poder opera em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, para todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém quer dizer, assim seja. Então repare bem o que Paulo está dizendo, que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Olha onde a mente de Paulo foi na compreensão. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, segundo tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então nós encontramos em nós uma grande limitação, que nós não compreendemos a grandeza e o que é o poder de Deus de verdade. Dentro da nossa mente a gente chega num ponto, mas Paulo está dizendo que Deus vai muito além. Ele é todo poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos. Deus pode fazer infinitamente mais. E do que tudo, com relação a Ele, do que nós pensamos, Deus pode fazer infinitamente mais. Então surge uma pergunta, bom, então se Deus pode fazer tudo infinitamente mais, está na cara que Ele vai resolver todos os meus problemas. Está na cara que eu vou prosperar, eu vou ser curado, minha vida vai ser só felicidade. Quando a pessoa lê esse verso, imediatamente ela pensa nela, em benefícios que Deus pode fazer em favor dela. Porque hoje você vê pregações que só prometem coisas que Deus vai fazer para as pessoas, vai resolver todo. Quando eu abro lá no meu canal, vem lá uma propaganda de um bispo. Aparece lá, ele está de paletó azul, você vê isso. Depois disso, todos os seus problemas, tudo vai voltar no normal na sua vida. Eles pagam para invadir os nossos canais, né? Não vai voltar ao normal. Então você vê uma igreja hoje, que se diz evangélica, ela está atrás de um Deus que precisa fazer coisas para ela. Ela quer benefícios, ela só tem interesse em Deus se Deus vai agir em favor dela e fazer tudo aquilo que ela quer. As pessoas estão buscando a Deus não para ter entendimento do Evangelho, mas elas estão buscando um Deus que as beneficie e vem fazer o que elas querem que aconteça na vida delas. Quer que as favoreça, quer que resolva todos os problemas dela, que tudo na vida, não vai acontecer isso. Uma igreja que está buscando só benefícios de Deus não busca conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Então nós precisamos entender uma coisa: Deus é soberano. O que é a soberania de Deus? Eu vou falar de uma forma bem simples, bem rápida. É que Deus tem o poder máximo sobre tudo que existe e Ele controla todas as coisas. Se Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, aí nós entramos na esfera de Deus, e Deus é soberano, Ele tem todo o poder, toda a autoridade, e Ele controla todas as coisas. Você acredita? Você acredita, mesmo nesse século que nós estamos vivendo, de muito sofrimento, muita fome,
muitas coisas ruins, muitas pestes, pragas. Você acredita que Deus é soberano e Ele controla todo esse tipo de coisa? Controla ou não? E por que essas coisas acontecem? Porque o planeta está estragado, corrompido, o ser humano está estragado, por isso que essas coisas ruins acontecem. Mas Deus tem o controle do universo. Nada foge do controle da sua sabedoria, da sua autoridade, nada foge do controle das suas mãos. Então eu estou lidando com Deus que é soberano, que faz como Ele quer, age da forma que Ele quer, entende? E tem controle de tudo sobre o planeta que nós vivemos e controla e administra da forma que Ele quer. Ele é soberano sobre todas as coisas. Vamos ler 2 textos aqui. Vamos lá para Colossenses. Vamos lá, você está em Efésios, Filipenses e Colossenses. No capítulo 1 de Colossenses, vamos ler 2 versos, versos 16 e 17. Colossenses 1, 16 e 17. Falando a respeito de Jesus como Criador. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas. Nos céus, nos 2 níveis, para você entender. Nos céus e sobre a terra. Ele criou o mundo invisível e o mundo visível. As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, de tudo que existe. Deus já existia antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o sustentador de todas as coisas que existem. Então ele é o criador dos 2 mundos. Nós conhecemos o mundo visível, mas nós temos informações no Evangelho do mundo invisível. Nós não conhecemos, nós temos informações. Conhecemos o que a Bíblia permite nos conhecer e o que Deus abre o entendimento. Então ele criou os 2 mundos. Criou o mundo visível, onde nós estamos, mas ele é o criador de uma outra dimensão, onde os nossos olhos não conseguem ver, onde eu não consigo cheirar, eu não consigo tocar, não tem como. É uma dimensão invisível. Nessa dimensão invisível existem anjos, são espíritos que têm corpos espirituais, não são corpos carnais. Existem arcanjos, querubins, serafins, anjos, um monte de seres numa dimensão invisível que tem os seus corpos espirituais, é uma outra matéria, uma outra substância que nós não entendemos. Ele é o criador de todas as coisas. E ele é o criador do mundo visível. Você vê esse planeta lindo, a natureza. Mesmo o homem corrompendo todas as coisas, o pecado que estragou toda a nossa criação e corrompeu tudo. Tudo que existe foi criado por meio dele. Para ele e nele tudo subsiste. O que é subsistir tudo em Deus? Que ele sustenta todas as coisas, nada pode ser alterado. Nada pode ser alterado se não for da permissão dele, nada acontece. Nele tudo subsiste. Ele é a vida de todas as coisas. Ele é o sustentador de todas as coisas. Se você acorda e vê a lua, aliás, vê o sol, está ali porque ele é o sustentador. Se você, à noite, aqui em São Paulo quase não se vê mais estrela, mas vê umas estrelas no céu, ele é o sustentador de todas as coisas. Nele tudo subsiste, ele tem o controle, ele mantém tudo isso na sua existência. Por quê? Porque ele é soberano, ele está por trás de tudo isso. Nós não estamos crendo num Deus pequeno. O nosso Deus é grande, gigantesco, e a gente conhece dele uma pequena partícula. Conhecimento pequenino da grandeza do poder que ele tem. Está claro isso na sua mente? Sim ou não?
Vamos para outro texto. Vamos lá agora para Hebreus capítulo 1. Uma palavrinha simples e rápida hoje. Vamos lá, Hebreus capítulo de número 1. Tito, Filemão, Hebreus, capítulo número 1. Vamos ler desde o verso 1. 1, 2 e 3. Hebreus 1, 1 a 3. Preste atenção nisso. Aqui está um divisor de águas. Olha lá. Havendo Deus em outro tempo falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, aqui está a velha aliança. Como é que Deus falou aos pais? Deus falou lá na velha aliança de muitas vezes, de muitas maneiras, e falou através dos pregadores, os profetas da velha aliança. Aos pais, quando ele fala os pais, é o povo do passado. Agora, nos últimos dias, então quando Jesus Cristo vem na terra e nasce, já começou os últimos dias. Nos últimos dias, Jesus nos falou como? Pelo Filho. Qual é a voz do Filho? A voz do Filho para os últimos dias é o Evangelho. Nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Como que esse universo que nós vivemos foi feito? Pelo Filho. Agora, quem é o Filho? Ele que é o resplendor da glória, o brilho. É a expressão exata do ser de Deus, do seu ser. Olha lá. Sustentando todas as coisas. Sustentando o quê? Todas as coisas. Pela palavra do seu poder. Olha lá. Depois de ter feito a purificação do pecado. Já foi feito ou não na cruz? Já foi. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, o que esse verso 3 está dizendo? Cristo é o resplendor da glória de Deus. Para mim ter uma compreensão de Deus, uma visão de Deus, eu tenho que ter uma compreensão de quem é Cristo. De quem é Cristo. E o Cristo me revela Deus. Eu não posso ter uma compreensão de Deus se não tiver uma visão clara da pessoa de Jesus Cristo. Cristo é o revelador de quem é Deus. Por isso que ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai, nós somos um. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Agora olha o que ele diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Como é que ele sustenta todas as coisas? Pela palavra do seu poder. Você quer ver como isso é verdadeiro? Quando ele diz, lá em Gênesis, capítulo 2, haja luz. A luz não existia, mas quando ele disse haja luz, houve luz. E a luz existe até hoje. Quando ele diz que as aves iriam se multiplicar e encher toda a terra. As aves estão programadas para se multiplicar e encher toda a terra. Ele sustenta tudo pela palavra do seu poder, não pode falhar. Quando ele disse que haveria uma produção de frutos segundo a sua espécie, com as suas sementes, tem que acontecer até o dia de hoje. Você joga uma semente ali na terra e tem um programa dentro dela para obedecer a palavra de Deus, que aquilo vai brotar, vai fecundar, brotar e se multiplicar e produzir frutos. Não pode parar, por quê? Porque ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Não tem nada fora do controle de Deus. Nada. Ele é a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O sol está lá, queimando. Desde que você nasceu, você está acostumado a ver sol, lua, coisa mais normal. Mas por que eles estão ali e não se gastam? Porque eles são sustentados pela palavra do poder de Deus. Ele é o administrador. A criação não pode desobedecer aquela ordem dada lá em Gênesis 3. Ainda tem que acontecer conforme ele disse lá. Ele não está repetindo, dizendo a mesma coisa. Uma vez que ele disse a palavra, aquilo é sustentada pelo seu poder, não pode falhar. Não pode falhar.
Lembra que nós estamos pensando naquilo, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, segundo tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então Deus, Ele é soberano, tudo está no controle dEle. Ele não disse lá, não sei se é em Mateus, até os fios de cabelo da tua cabeça estão contados. Eu não tenho controle sobre os fios de cabelo da minha cabeça, você tem? Hoje deve ter caído lá uma meia dúzia quando eu penteei, mas eu nem vi, nem sinto falta. Não tenho, mas Deus, Ele tem controle sobre isso. Está vendo a capacidade dEle? Sim ou não? Então Deus é soberano, Ele faz tudo como Ele quer, Ele tem o controle sobre todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é soberano, tem o controle de tudo. Sim ou não? Mas e com relação a mim? Mesmo Deus sendo poderoso, tendo controle sobre todas as coisas, e o meu relacionamento com Ele, como é que Deus vem a mim e eu vou a Ele? Então Deus, como é que Ele se relaciona comigo? Ele pode fazer o que Ele quer. De vez em quando a gente vê alguém dizendo assim, Deus faz como Ele quer, Deus é poderoso. De fato é, tudo isso é verdade. Mas Deus não é transgressor da palavra dEle. Presta atenção, nós vamos começar a mudar a mente agora. Ainda que Ele faça tudo como Ele quer, Ele tem controle sobre todas as coisas, Ele se submete à palavra dEle. Ele não é para fazer tudo o que Ele quer, Ele não vai transgredir a palavra do Evangelho que Ele deu para mim e deu para você. Ele não é um transgressor, ainda que Ele seja um soberano e faça tudo como Ele quer, está escrito no Evangelho, Ele se submete à palavra, porque Ele não é um transgressor do Evangelho para se relacionar comigo e com você, mesmo fazendo como Ele quer, e como Ele quer é o Evangelho. Então dá a entender que Deus vai deixar a palavra de lado e fazer um montão de coisa e transgredir a própria palavra dele. Não, se tem alguém que é fiel à palavra e se submete à palavra, é o próprio Deus, porque senão não seria a palavra de Deus. Então Deus não vai transgredir. No meu relacionamento com Ele de fé, Deus não vai transgredir a palavra para fazer qualquer coisa que me beneficie, que não esteja escrita na palavra. Porque Ele é um cumpridor daquilo que está escrito. Então Deus não vai fazer coisas na minha vida que não estão na palavra. Ele não vai agir de forma como Ele quer, só porque Ele quer soberano, e transgredir a palavra de Deus de lado, transgredir a palavra de Deus para me beneficiar de alguma coisa, de jeito nenhum. Ele, apesar de ser grande e poderoso, conforme vimos até aqui, Ele é um cumpridor da palavra e se submete na própria palavra. Então, qual é o relacionamento de Deus comigo? É a palavra do seu poder, é a palavra. Então, Deus não sai do que está escrito. Todo o relacionamento que Ele tem comigo é baseado no que eu entendi da palavra, no que está escrito, do que é evangelho. Isso é a forma que Ele se relaciona comigo. Vou repetir, apesar de ser grande e poderoso, faz tudo como Ele quer, Ele é um cumpridor, porque se Ele transgredir a própria palavra, que valor vai ter a palavra dEle se Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então Ele se submete à própria palavra do Evangelho da graça de Deus. Está bem claro isso? Ele não pode transgredir. Por exemplo, para você entender isso mais facilmente, se em Colossenses 1,13 diz que Ele me libertou do império das trevas, Ele não pode negar isso e desfazer isso na minha vida e permitir que o império das trevas venha para a minha vida. Por quê? Porque Ele disse que Ele me libertou do império das trevas. E Ele vai cumprir isso de acordo com a palavra. O meu relacionamento com Ele vai ser baseado nisso. Ele não pode alterar, me libertou, depois me entregou para o império das trevas de novo. Não pode ser alterado. Uma vez que é verdade no Evangelho, mesmo um Deus soberano que faz como Ele quer, que tem controle de tudo, Ele se submete para cumprir aquilo que está escrito, porque não pode ser alterado.
Senão a palavra dele não tem valor. Se ele transgride o que está escrito, a palavra dele não é mais palavra de Deus. Então, se ele me libertou uma vez liberto, para sempre liberto. Se lá em Romanos 8:1, agora pois nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, não pode ser alterado porque é a palavra de Deus. Então como é que ele vai me salvar e depois vai permitir que eu perca a salvação negando aquilo que é a palavra de Deus? Ele não pode, ele é o sustentador, ele é soberano, mas faz e se submete àquilo que está escrito e cumpre o que está escrito. Ele não pode falhar, porque se eu sou salvo agora e amanhã eu cometi um erro e eu perdi a salvação, a palavra de Romanos 8:1 não é mais válida. Deus não é mais Deus porque permitiu que aquilo se fragilizasse e deixasse de ser. Então, uma vez que você foi salvo de verdade, olha que o processo para ser salvo de verdade não é só aceitei Jesus, fui na igreja, achei legal, cantei uma música. Se não nasceu de novo, não tem jeito. Pode ser filho, pode ser irmão, pode ser pastor, pode ser missionário. Quem não nasceu de novo, não vê e não entra. Então não pode, Deus não vai deixar isso falhar. Gálatas 2,16, onde ele diz: o homem não é justificado por obras da lei, e se mediante a fé em Cristo. Também nós temos crido em Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Se for por obras da lei, ninguém será justificado. Acabou. Uma vez que eu fui justificado pela fé no que ele fez, não tem como ele me levar de novo para obras da lei, porque ele vai desfazer aquilo que está escrito na sua palavra. Ele se submete à palavra, é um cumpridor da verdade. Uma vez que eu fui justificado, estou sem culpa diante de Deus, não pesa mais condenação sobre mim. Não pode falhar, isso é uma coisa eterna. Mesmo ele fazendo tudo como ele quer, sendo soberano, tendo controle sobre todas as coisas. Porém, se é palavra dele, ele é o cumpridor desta palavra e não pode falhar. Não pode falhar. Não pode falhar. Não pode falhar. Sim, Romanos 10:4, que diz o quê? O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ele mesmo pôs um fim na velha aliança. É duro das pessoas entenderem isso. É uma oposição quando você fala assim. Ele pôs um fim na lei, em todo aquele judaísmo, Velho Testamento. Ele pôs um fim, aquilo acabou. Ele não pode agora exigir de mim que eu volte para lá, sendo que na palavra dele diz que o fim de tudo aquilo é Cristo e aquilo acabou. Mesmo ele sendo soberano, poderoso, faz como ele quer, não pode falhar, ele não pode transgredir o que está escrito, e é a verdade. Se a lei, a velha aliança acabou na cruz, acabou. Ele não pode cobrar nada de mim da velha aliança. Por quê? Porque tudo aquilo acabou na cruz. Não pode falhar. Pode falhar? Não pode falhar. Por quê? Olha o segredo. Apesar dele ser grande e poderoso e fazer infinitamente mais, eu não tenho condições de manipular Deus. E Deus não se manipula, ele é cumpridor daquilo que está escrito. Uma vez que ele diz que o fim da lei é Cristo, acabou o problema. Ele nunca vai exigir coisas da lei na minha vida, porque ele pôs um fim naquilo tudo. Está bem claro? Está convicto disso que eu estou te dizendo? Tua mente está pleinada com isso que eu estou te dizendo? Uma palavra simples. Agora, qual o tipo de relacionamento que nós temos com Ele? É a mesma coisa. Se o relacionamento de Deus comigo é só sobre o que está escrito, o meu relacionamento com Deus, o fundamento é só sobre o que está escrito, não tem outra alternativa. Logo eu chego a uma conclusão: está escrito, é verdade, Deus vai honrar. Se não está escrito, por mais bonito que seja, por mais que a igreja tente fazer, por mais palavras bonitas, por mais música bonita que eu cante, não interessa, se não está escrito não é a verdade, por mais lindo e emocionante que seja, não é a verdade. Deus não vai honrar, Ele não vai se submeter, porque não é a palavra dEle. E tem um monte de coisa sendo praticada no meio evangélico que não é palavra de Deus. Não é palavra de Deus. Então nós vemos hoje o quê?
Um Deus que é apresentado no meio evangélico, que eu já falei isso 1000 vezes, é o Deus da barganha. Não tem nada disso no evangelho, mas a maior parte crê nisso e acha que é assim. Trazida do pensamento da velha aliança, porque na velha aliança tudo era dar uma oferta, fazer um voto, fazer um sacrifício, era uma troca com Deus. Eu faço isso, o Senhor me dá aquilo. O que é o relacionamento com Deus? Acho que Deus é um Deus da barganha. Essa mentalidade de que Deus está sempre me cobrando alguma coisa. Ele quer o meu dinheiro, Ele quer que eu fique sem comer. Tudo tem um custo. Eu não posso me achegar a Ele com mãos vazias, porque tudo tem um preço a se pagar. É a doutrina do pagar preço. É um Deus que é movido por aquilo que eu dou para Ele, por aquilo que eu faço para Ele. Deus é movido por isso. Então, se eu dei um dinheiro, Deus é movido por isso. Ele é obrigado a me abençoar. Não, não é. Se eu dei o dízimo, então aí Ele vai repreender o devorador, por quê? Eu dei o dízimo, aí Deus é obrigado. Não, isso aí tudo acabou na cruz. Eu estou comprando um Deus. Eu fiz jejum, fiquei sem comer, aí Deus, fiquei sem comer, eu sou obrigado a responder, porque eu fiquei aqui sem comer, um homenzinho todo torto, deformado, fica sem comer. Deus é obrigado a responder, não é? Então Deus da barganha é esse Deus que o tempo todo está te cobrando. Ele quer o teu dinheiro, Ele quer teu dízimo, Ele quer a tua oferta, Ele quer o teu jejum, Ele quer que você fique enfiado dentro de uma igreja de segunda a segunda. A igreja tem uma organização feita por homens, você se submete a essa organização que não é a igreja de Deus, é a organização humana. Eles vão dizer para você que você não fizer 1, 2, 3, 4, como a gente fala aqui, você está fora, você é desigrejado e nem salvo você é. Vão te condenar. É o Deus da barganha, o Deus que te controla o tempo todo. Que se você dá muito, Ele vai te devolver muito. Se você deu mais ou menos, Ele vai te devolver mais ou menos. Se você não tinha nada para dar, você está amaldiçoado, você não é abençoado, porque não tem nada para dar. É o Deus que, para fazer qualquer coisa a teu favor, Ele depende de você fazer primeiro para Ele. Olha o que eu estou te dizendo. Onde é que no Evangelho está escrito para Deus fazer alguma coisa para mim? Primeiro eu tenho que dar alguma coisa para Ele, sendo que Ele deu Jesus gratuitamente, me libertou e me salvou, tudo pela graça de Deus. Então esse Deus da barganha não é o Deus do Evangelho, é o Deus da religião evangélica, é o Deus da mentira que está cobrando, explorando, apertando as pessoas, mandando elas para debaixo de condenação, dizendo que quem não concorda com isso é um desigrejado, não faz parte de nada. Mas isso não está escrito, Deus não vai honrar essas coisas. Não vai honrar. Agora tem outra coisa. A pessoa pensa que manda em Deus. Você já percebeu que tem um evangelho que o pastor manda em Deus, ele começa a dar um monte de ordem, como se ele mandasse em Deus. E as pessoas começam a dar um monte de ordem para mandar em Deus. Tem até um livro aí, que fala para você ser abençoado, não vou citar o nome do livro, que o missionário lá diz o seguinte, que você tem que determinar, exigir. Deus, eu exijo que o Senhor faça isso. Eu exijo que o Senhor faça aquilo. Eu determinei, Deus. E o Senhor é como se fosse um empregado que tem que obedecer, porque eu determinei. Pense nisso. Onde está no Evangelho que eu determino alguma coisa? Que eu dou alguma ordem para Deus, que eu tenho alguma autoridade, porque falei alguma coisa, Deus quer cumprir? Onde está escrito que eu fazendo assim, Deus é como se fosse um empregado, eu dou ordem, Ele tem que obedecer? Não existe isso. Deus está submisso à sua palavra. Fora disso, ainda que eu invente um montão de frases bonitas, maravilhosas, e músicas, né? Eu vou tomar posse do que é meu, me restitui o que é meu, né? São coisas que não têm nada a ver com o Evangelho, mas no entanto é um auge de pregação, que só promete coisas que nunca vão acontecer na vida das pessoas. Aí vem essas palavras: eu determino em nome de Jesus, eu exijo, eu decreto, eu profetizo, culto
culto para profetizar. Profetizar é o pastor vai falar coisa positiva. Eu profetizo que isso vai acontecer na sua vida. E todo mundo acha que aquilo é uma palavra que vai se cumprir, que Deus é obrigado a cumprir, porque Ele profetizou. Não vai. Se não tiver de acordo com a palavra de Deus, não vai se cumprir nada na sua vida. Ninguém compra Deus, ninguém manipula Deus, ninguém dá ordem para Deus, ninguém determina Deus, ninguém exige de Deus, ninguém decreta, ninguém profetiza e ninguém declara o que Deus tem que fazer. Porque nenhum de nós manda em Deus. Então você vê um monte de bispo, apóstolo, um monte de gente arrogante, eu declaro, eu profetizo, receba isso, falando que Deus vai fazer coisas que Deus nunca vai fazer na vida de ninguém, porque não é a palavra de Deus. Então você encontra um monte de gente frustrada que fez campanha, voto de sacrifício, deu dinheiro nas igrejas, seguiu esses apóstolos, empobreceram, deram o que não podia dar, entraram em dívida. Essa semana tive conhecimento de uma pessoa que usou o cheque especial para pagar um voto na igreja, porque o pastor disse que ela iria prosperar. Vai entrar no cheque especial, vai ficar devendo, vai ficar sem nada e não vai prosperar. Pagar voto com dinheiro emprestado. Porque o falso evangelho é esse evangelho que Deus é obrigado a fazer aquilo que eu quero que Ele faça na minha vida. Então eu vou exigir que Ele faça, eu vou determinar, eu vou fazer voto. Né? Entende isso ou não? Não é o quadro que você... Aí vem essas igrejas só prometendo isso. Segunda-feira, culto da prosperidade. Você que quer prosperar. Quem diz que Deus vai prosperar alguém que foi naquele culto? Isso é culto inventado da cabeça deles. Quarta-feira é o culto do Espírito Santo. Vai lá, glu, 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 receba. Sexta-feira, marcam dias de coisas... Como se Deus fosse agir, mas não vai, porque ninguém manipula Deus, ninguém pode dizer, hoje vai acontecer isso aqui nessa reunião, Deus vai operar. Se não tiver de acordo com o que está escrito, não vai acontecer nada. É ilusão, é mentira. Deus não se submete a homem nenhum e não faz a vontade de pastor nenhum, porque Ele disse que vai fazer. Não vai. Porque ele está sujeito ao que está escrito, ele se relaciona comigo de acordo com o que está escrito, e só aceita o meu relacionamento com ele de acordo com o que está escrito. Por isso, quando eu vou orar, não chego lá, faz isso, faz aquilo, não, eu chego lá, Deus, está escrito. E falo a palavra e converso com ele sobre a palavra. Já deixei ele pedir um monte de coisa. Minha conversa com Deus está escrito, ele vai ouvir. Então você vê um montão de gente pedindo tanta coisa para Deus, eles vão dar, Deus, minha filha, meu filho, faça isso, Deus. A oração é assim, Deus, me abençoa nisso, naquilo, meu marido, minha esposa, meu filho, e agora aquilo, agora lá, meu neto, o nono, a nona, Deus, vai indo, Espírito Santo, vai, faz. Oração sem sentido nenhum, não tem escritura, não tem conhecimento, é um monte de gente pedindo um monte de coisas, que elas estão desassossegadas no coração com o filho, com o marido, com a esposa. Todo dia, meu filho, meu marido, meu filho, todo dia Deus está cansado de ouvir a mesma coisa, a vã repetição sem parar. Vai orar, meu marido, meu filho, minha filha. Deus já cansou de ouvir a mesma coisa. Mas não vai manipular Deus. Se não vai chegar a Ele com a palavra, Ele não é obrigado a fazer nada, Ele não tem o controle sobre a ação de Deus. Aí vem o que? As campanhas. Campanha para prosperar. Então o indivíduo vai lá fazer a campanha para prosperar. Para prosperar já tem os envelopes que eu tenho que pegar e dar. Não é isso? E a pessoa vai dar, ela acha que vai comprar a Deus na campanha, trazendo aquele envelope. Campanha de 7 dias, 7 envelopes que eu tenho que dar. Deus vai fazer alguma coisa? Nada. Porque você não vê essas práticas nas cartas de Paulo. Paulo nunca fez campanha. Paulo nunca levou ninguém a fazer voto. Paulo nunca levou ninguém a fazer sacrifício. Paulo nunca explorou ninguém. Paulo nunca falou nada de cobrar dízimo de ninguém. Ele falava de dar ofertas para ajuda na obra da igreja. Nada mais que isso. Então você não encontra esse negócio de campanha. Tem lugares que acaba uma campanha e começa outra. Acaba uma campanha. Eles vivem de campanha e não ensinam para as pessoas o evangelho. Eles acham que Deus vai obedecer essas campanhas da mentira que eles fazem.
Deus não vai fazer isso. Deus não está sujeito a coisas dentro da igreja que os homens inventaram, a religiosidade que os homens inventaram, a coisas que os homens inventam e prometem para as pessoas, coisas que Deus nunca prometeu. Essa gente fica prometendo que vai acontecer, nunca vai acontecer. Aí sai um monte de gente frustrada que não quer mais saber de igreja porque foi explorada e enganada dentro de um lugar que se falava igreja, mas cuja verdade que corria lá nunca foi a palavra de Deus, nunca foi a verdade, foi organização, coisa da cabeça de líderes. Então, ninguém manda em Deus, eu não controlo Deus, ninguém tem controle sobre Deus. Eu posso jejuar, falar um montão de coisa, gritar, espernear, ficar sem dormir. Deus não se move por isso, porque se não tiver a palavra dele, a palavra do evangelho nisso, Deus é soberano, ele não vai se submeter, porque ele só se submete ao quê? Ao evangelho, ao que está escrito. Está firme nesse pensamento? Então você vê hoje um falso evangelho prometendo coisas, falando de tantas coisas que Deus vai fazer na vida das pessoas, uma massa grande de pessoas perdidas, manipuladas, acreditando naquilo que não é evangelho como se fosse. Você já enxergou isso ou não? Nós não fomos um desses no passado? Não fomos? O evangelho simples, arroz com feijão, está oculto ainda. E se você procura na mídia, na televisão, é difícil achar alguém que fale um pouquinho desse evangelho da graça de Deus. A maior parte desses que estão com a televisão na mão são os falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que não ensinam o evangelho da graça de Deus. Não levam o conhecimento da verdade para as pessoas. Hoje uma palavra simples. Agora volta lá, nós já vamos terminar. Volta lá, Efésios, capítulo de número 3. Vamos ler de novo os mesmos versos, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera aonde? Então existe um poder no homem interior que opera em nós, que é a presença do Espírito Santo, já falamos sobre isso. Então Deus pode fazer infinitamente mais, segundo tudo quanto pedimos ou pensamos. Mas Ele vai fazer como? Através daquilo que está escrito no Evangelho. Ele não vai ficar aquém e nem vai além. Deus tem compromisso com aquilo que está escrito no Evangelho. Fora disso, o que o homem inventou, mesmo estando com a Bíblia na mão, mesmo que venha do Velho Testamento, mesmo que esteja debaixo da lei, Deus não vai fazer nada sobre isso, porque não é a palavra dele. Mesmo ele podendo fazer infinitamente mais, segundo tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então, a nossa vida foi comprada pelo Senhor Jesus, está na mão de Deus. Qual o conselho final? Fique no que está escrito, na palavra. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Se está escrito, tem garantia de Deus. Se não está escrito, ainda que venha uma profetisa, eis que te digo, Ramanxandalabacaia, Deus me revela que uma grande bênção chega para você, Rabaxabalabacaia. Tudo palhaçada, essas línguas estranhas aí são estranhas até para Deus. Tudo palhaçada, tudo loucura. Esses que estão aí, esses apóstolos profetizando, aquele monte de gente profetiza, o apóstolo diz, vai acontecer isso na nossa vida, eu recebo, levanta a mão, não vai acontecer nada, a não ser uma grande frustração, porque a palavra desses homens não tem nenhum poder para criar nada na tua vida, não é palavra de Deus. Então Deus só vai fazer a seu favor aquilo que está escrito. E aquilo que está escrito Ele vai manter na tua vida até o fim. Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Vamos ficar em pé. E vamos fazer aquela breve oração. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos nesta manhã abençoada. E queremos pedir que essa palavra, esse arroz com feijão,
Ele alcance os corações, o fruto maduro, aqueles que vão despertar. Ele alcance aquela mente que vai se despertar para a verdade. Ele alcance aquele homem, aquela mulher que vão acordar para o evangelho da graça de Deus. Abra o entendimento, Senhor. Abra o entendimento. E nós que recebemos essa palavra, abra o nosso entendimento para que com mais clareza essas verdades sejam estabelecidas em nosso espírito. Crendo que será, oramos pela fé em nome de Jesus. E você diz amém. Vamos aplaudir.